A busca pelo conhecimento sempre levou a humanidade a desafiar os próprios limites. Mas, às vezes, a curiosidade cobra um preço alto. O que começa como um experimento promissor pode rapidamente se transformar em um desastre impensável. Explosões inesperadas, efeitos colaterais bizarros, descobertas que saíram do controle. A ciência nem sempre segue um caminho seguro. Hoje, no Arquivo Curioso, vamos explorar experimentos científicos que deram terrivelmente errado. Prepare-se para conhecer histórias chocantes, assustadoras e, acima de tudo, reais. Número 1. O experimento da Ponte de Tacoma. A Ponte de Tacoma Narrows foi inaugurada em 1940, mas poucos meses depois, começou a balançar violentamente com o vento. Os engenheiros não previram que a estrutura entraria em ressonância com as correntes de ar, criando oscilações cada vez mais intensas. No dia 7 de novembro, com ventos de aproximadamente 65 km por hora, a ponte se contorceu de forma assustadora até finalmente desmoronar diante das câmeras, tornando-se um dos colapsos mais famosos da engenharia moderna. O desastre serviu como um alerta para o estudo dos efeitos aerodinâmicos nas construções. Projetos passaram a levar em conta a interação do vento com grandes estruturas, revolucionando a engenharia civil. O caso da Ponte de Tacoma Narrows continua sendo um exemplo clássico de como erros de cálculo podem transformar uma obra-prima em ruínas. 2. O Experimento Filadélfia. Um suposto experimento militar, nos anos 1940, teria tentado tornar um navio invisível. Segundo relatos, o USS Eldridge desapareceu e, quando reapareceu, parte da tripulação estaria fundida ao metal da embarcação, apesar de não existirem provas concretas. Essa história continua a assombrar teóricos da conspiração e entusiastas da ciência até hoje. Teria o governo brincado com as leis da física? A versão oficial nega qualquer envolvimento com teletransporte ou invisibilidade, mas documentos desclassificados mostram que, na época, pesquisas sobre camuflagem eletromagnética estavam em andamento. Será que algo deu errado e escapou do controle? Para alguns, o experimento Filadélfia é apenas um mito, mas para outros, é um segredo obscuro enterrado pelo tempo. Número 3. A catástrofe de Chernobyl. Na madrugada de 26 de abril de 1986, cientistas decidiram realizar um teste de segurança na usina nuclear de Chernobyl. Mas algo deu terrivelmente errado. Uma explosão devastadora lançou radiação no ar, transformando a cidade de Pripyat em um deserto radioativo. Os efeitos da tragédia são sentidos até hoje. E Chernobyl permanece como um dos maiores desastres científicos da história. A explosão poderia ter sido ainda pior. O calor intenso ameaçava derreter a base do reator e atingir a água subterrânea, o que poderia resultar em uma detonação nuclear equivalente a dezenas de bombas atômicas. 3 engenheiros se voluntariaram para entrar nos túneis inundados e evitar o pior, sabendo que estavam assinando a própria sentença de morte. Eles evitaram uma tragédia global, mas pagaram um preço altíssimo pela falha da ciência. 4. O projeto MK-Ultra. Imagine um governo conduzindo experimentos secretos com drogas alucinógenas em cidadãos desavisados. Isso aconteceu de verdade. Durante anos, a CIA realizou testes com LSD e outras substâncias para tentar controlar a mente humana. Alguns participantes sofreram danos irreversíveis, surtos psicóticos e até mesmo morte. Esse projeto sombrio só veio à tona décadas depois, provando que a realidade pode ser tão assustadora quanto a ficção. Entre as vítimas do MK-Ultra estava Frank Olson, um cientista que, segundo documentos oficiais, cometeu suicídio após ser exposto a testes sem seu consentimento. No entanto, investigações posteriores apontaram que ele pode ter sido assassinado para evitar que revelasse segredos do projeto. O programa foi encerrado oficialmente nos anos 1970. Mas muitos acreditam que seus efeitos ainda ecoam na sociedade atual. 5. O soro da sífilis de Tuskegee. Um dos experimentos mais cruéis da história. Durante 40 anos, cientistas americanos estudaram os efeitos da sífilis em homens negros sem informá-los de sua condição. Mesmo depois da descoberta da cura, em 1947, eles não foram tratados. O objetivo?
observar como a doença evoluía. Quando o experimento foi revelado, a indignação mundial foi enorme. A ciência, que deveria salvar vidas, havia sido usada para enganar e condenar inocentes. Esse escândalo gerou uma onda de desconfiança na medicina, especialmente entre a população negra dos Estados Unidos. Até hoje, casos de hesitação em relação a vacinas e tratamentos médicos são atribuídos às cicatrizes deixadas por Tuskegee. O governo dos Estados Unidos precisou pedir desculpas formais pelo ocorrido, mas as vidas perdidas jamais puderam ser recuperadas. A ciência nos trouxe avanços incríveis, mas também mostrou seu lado sombrio. Cada um desses experimentos é uma lembrança de que o conhecimento exige responsabilidade. Até onde a humanidade está disposta a ir em nome da descoberta? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no Arquivo Curioso para mais histórias chocantes. E não saia agora! Tem mais um vídeo na tela que você vai adorar. Nos vemos lá!